Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia nessa sexta-feira. Pelo menos aqui no Rio de muito sol. Bom dia. Bom dia, Instagram. Vê se você hoje vai se comportar comigo. Bom dia. Vê se você não vai aí me derrubar. Oi, Rafa querido. Oi, Eric. Tudo bom? Elisângela. Rodrigo. Oi, Juliana, querida, que prazer ter você aqui também. Rodrigo chegou, maravilha, chegou. E hoje aqui o Instagram não está brigando comigo, hein? Ontem o nosso Eric estava ontem aí, né, Eric? Na luta. Bom dia, pessoal. Prazer ter vocês aqui. O pessoal aí já vai dizendo aí. Vamos começar aí na estratégia vencedora aí, Elisângela. Vamos apertando aí esse coraçãozinho aí do lado, porque o pessoal me explicou que tem que a gente apertar aí todos esses coraçõezinhos aí desde o começo. Ô, Carlos, esse coraçãozinho aí, vão colocando esse coraçãozinho aí, apertando, apertando. Opa, chegou a Isis. Vambora. Vão apertando o coraçãozinho do lado, exato, bastante, pro Instagram. Agora de dia. Entra aí, tá chegando a Isis. Adeilson, querido, tudo bem? Adeilson também Olá, estava ontem aí. tudo bem? Isis, tudo ótimo, querida. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos para o Tô pessoal ótimo. chegar aí. Nayara chegando. Como é que foi ontem aí? Como é que está aí a pandemia aí? Você está falando de Goiás ou de São Paulo hoje? Eu tô em São Paulo, aqui o epicentro da epidemia, né? Da pandemia. Aqui tá, nós estamos isolados, eu estou isolada, né? Algumas medidas vão ser tomadas a partir de segunda, vai ter rodízio extremo, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí. Carros pares só andam nos dias pares, carros ímpares só andam nos dias ímpares. E isso é para evitar o pessoal ficar andando, enfim. Então, É, tá bem. Estão apertando aqui o cerco. mas precisa, né? Nayara, tô vendo a Nayara, a Manuela, Eugênio, tá entrando muita gente passando aqui, Gleice entrando. Mas isso é realmente as pessoas não estão percebendo que a pandemia realmente é um risco para todo mundo, né? E que Sim. mais do que isso, mais do que a gente correr risco, a gente pode aproveitar esse tempo, né, para se capacitar, para melhorar como ser humano, como profissional. Então, às vezes, o tempo que a gente não tem no dia a dia, né, a rotina de trabalho, é um tempo que a gente pode chegar aqui, né, e se dedicar. Eu sei que tem uma pandemia de lives, né, a gente tem que ser muito criteriosa em Bastante. relação às lives que a gente vai participar. Rodrigo Monteiro chegando aí, Juliana de novo dando um oi. Oi, Ju, tudo bem, pessoal aí, Rodrigo? Eu até dia desses fiz um vídeo falando sobre isso, porque são tantas lives, né? E tentar ver todas você não vai conseguir, mas você tem que estar buscando aquilo que está mais próximo do seu propósito, que você quer aprender enquanto habilidade. Então, é fazer escolhas. Aliás, isso a gente já vive, né, Kátia? Porque o mundo é tão cheio de informações, a gente acaba se intoxicando, né, de tanta informação e a gente precisa saber escolher o que de fato vai fazer sentido para a gente, né? Quem está chegando aí, Cíntia, tem muita gente que me segue há bastante tempo e eu falo bastante, você sabe isso, da minha religião, que é a estratégia e tal. Então, quem não tem uma estratégia, não entende o seu negócio, além de todos os prejuízos, que a gente até vai falar um pouquinho hoje nessa live, ainda tem a dificuldade de perceber justamente o que está no foco, o que vai te ajudar a sair do ponto A para o ponto B. Então, quais são aqueles recursos, aqueles conhecimentos que vão alavancar, aqueles parceiros, aquelas estratégias que vão alavancar. Então, nisso, a gente fica. Oi, Cíntia, tudo bom? Araújo também. A gente fica muito facilmente com a mente dispersa, né? E não consegue concentrar em conhecimentos da qualidade do seu, por exemplo, né? Da qualidade do seu e que tem tudo a ver com a estratégia. A gente vai falar sobre isso, mas
É só mais um minutinho, Thaís. Estou dando Tranquilo, tranquilo. O pessoal vai cinco chegando minutos. aí. Não, é só também para respeitar o pessoal que chegou aqui e está cumprindo o horário, Failário chegou aí, justamente para respeitar o tempo de todo mundo, né? Então a gente já vai entrar com conteúdo de qualidade e isso é muito importante. Eu sei que vocês todos estão seguindo aqui as nossas lives, seguem a Isis. Aliás, desde já eu recomendo aí o Instagram da Isis, é Isis P. Fontenelle com um Esse. L só e com E. Então, por favor, não deixem de seguir a Isis, conteúdo de qualidade e informações, vídeos de qualidade, além dela ser muito linda e divertida. Mas, hã? Adoro. Assim como Exato, você mas falou, sua paixão, estratégia, a minha paixão são pessoas. Eu acho que esse é um período que isso ficou tão forte, né? O que a gente está vivendo em termos de pandemia, o quanto é importante o ser humano, cuidando do ser humano, enfim. Isso a gente precisa levar para dentro dos nossos escritórios de advocacia, a gente precisa estar levando para dentro do nosso dia a dia, né? Rafael, tudo bem, Rafael? Rafael, nosso professor de ontem, aqui a gente tem professores das próximas. Vocês sabem, vamos fazer agora, pessoal, chegando, vou começar. Então, vocês sabem que a gente está na semana do empreendedorismo e nós já fizemos, essa é a nossa quinta live. Começou comigo falando de oportunidades, depois, em seguida, teve o professor Ian do Certo, que deu uma aula também magistral, uma live, né? Falando sobre negociação, tudo com foco em oportunidades, para você não dispersar seu tempo, seu foco, sua energia, dedicando seu tempo para ver coisas que talvez não estejam no seu radar e que não vão te ajudar a chegar onde você deseja, né? Então a gente teve primeiro eu, depois foi o Ian do Certo, depois foi o Rafa com uma aula excelente falando das novas redes de profissionais e como elas podem alavancar o seu negócio. De novo, hoje, já, e ele deu também um forecast, aí, um prognóstico do que vem amanhã. Ontem foi uma live excelente com o Caio Santos, que é um expert em jurimetria, e ontem a gente teve uns percalcinhos na live, mas a live foi feita lá no Instagram do Caio, e, gente, olha, se vocês não estão ainda na nossa lista VIP, então vocês procurem as pessoas que estão liderando, que te ajudaram, são seus mentores. Se o seu mentor é a Isis, que foi ela que convidou você para cá, se foi o Rafael, se foi o Rodrigo, se foi a Oceana, a gente tem vários parceiros palestrantes, o Ian do Certo e Márcio Manicó, várias pessoas que vêm aí, essas pessoas estão colocando links e que essas pessoas estão indicando links para você entrar na minha lista VIP. Então, fale com essas pessoas, peçam o link delas, né? Não o meu, o link delas, porque cada uma vai tratar vocês com um carinho diferente e tal. E o que acontece? Quem entra na lista VIP tem acesso ao Telegram. Por que o Telegram? Porque no Telegram, hoje de manhã eu já gravei um videozinho para eles, eu estou mandando lá, é importante, os replays das aulas, porque a aula da Isis hoje vai ficar durante, claro, 24 horas lá aqui no meu Insta, né? Mas depois vai sumir. Agora, para quem estiver no grupo do Telegram, essas lives vão ser disponibilizadas. E mais, se você tiver uma pergunta para a Isis, para o Rafael, para o Caio, depois a gente vai ter também, poxa, o Sérgio Fadel dando uma aula sobre marketing que vai ser maravilhoso. Né? A Kátia, você não está mais no meu Telegram, não sei o que aconteceu. Depois a gente vê isso, tá? Depois eu mando suporte para um e-mail para a Kelly, que ela vai te ajudar. Então, a gente vai ter, como eu vou dar uma colada aqui, a gente vai ter o Márcio Manicor falando sobre vendas na advocacia, a gente vai ter o Rafa falando, olha, ele vai dar um mapa do que são as legal techs, do que hoje já existe, do que não existe, e a gente vai ter uma aula minha específica sobre diferenciação. E por que eu estou falando isso? Todos esses profissionais, todos esses temas que vocês estão ouvindo aqui falar, é porque eles têm materiais que ajudam o advogado a se diferenciar, a sair dessa manada. E hoje o tema é como a sua gestão de pessoas pode botar um profissional diferente, não só à vista do mercado, mas à vista dos seus parceiros e à vista também dos seus colaboradores.
né? Então, isso é muito importante, é muito essencial. Então, eu vou começar a apresentar a Isis. Olha, gente, impossível. Eu dar um oi geral aí, não posso dar oi para todo mundo. Impossível eu ler o currículo da Isis. Porque se eu for ler o currículo da Isis, a live vai terminar mais ou menos às 4 da tarde. Então, eu vou dizer para vocês aí que a Isis, no que concerne especificamente a esse tema, ela é consultora organizacional em estratégia, em cultura, em mudança em gestão de pessoas. O mundo vai mudar, tem um novo normal que ela gosta tanto de falar. Então, fazer todo mundo mudar para esse novo modelo de pensar vai exigir de você, do líder, alguns requisitos para fazer esse processo de uma maneira bem feita, engajar a equipe, e a Isis é a pessoa para isso. E ela é sócia-diretora da Performance Juris, é minha colega no Conselho da Fenaló, é mestranda, estuda neurociência. Olha, depois vocês falam, sabe, da vida dela, entrevistem a Isis, porque realmente, Isis, você está um pouquinho fora do centro do coisa. Ah, Chega tá. para cá. A gente tá, Eu você é estou bonita aqui de qualquer lugar. colocando. Você tá assim, ó. Você é bonita de qualquer lugar, mas você tá assim. Agora bota a câmera no meio. Eu vou Habilidades colocar aqui emocionais, o tema, perfeito. tá? Para fixar aqui para o pessoal que está chegando. Ah, show. Pode colocar aí. Então, eu vou seguindo, tá? Para a gente poder ter mais tempo com você. Márcio chegando, muita gente. Alô para todos. Kelly, tem gente aí dizendo que está com dificuldade depois do Telegram. Você, por favor, leva para a nossa página de lançamento e depois da página de lançamento para Pronto, ô Kátia, o. eu subi o tema aí, agora é só você apertar em cima e colocar ele para fixar, porque o pessoal que vai chegando vai entendendo o que, que a gente está falando aqui. Ah, tá, maravilha. Eu tinha esquecido de fazer isso, que bom. Duas Pronto. cabeças pensam melhor que uma. Então, vamos lá. Então, com toda essa experiência da Isis, porque não é uma experiência só de gestão de pessoas no mundo empresarial. De onde eu vim, no mundo empresarial, falar de gestão de pessoas assim, é o beabá, é óbvio. Não tem um executivo, uma executiva que não tem essa sensibilidade. É imprescindível, porque sem pessoas você não atinge suas metas, você não consegue empreender, não consegue implementar a sua estratégia. Agora, na advocacia, não obstante esse link tão óbvio, aqui parece que falar de gestão de pessoas é um negócio assim, depois eu vejo isso, isso é menos importante. Então, gente, eu falo, eu já vou passar a palavra para a Isis, tá? Só para, como vocês eventualmente não têm participado das outras lives, eu preciso fazer esse recall do que aconteceu, eu e Viane, para vocês entenderem no que a Isis se insere em tudo que a gente já vem falando e ainda vai falar nas próximas lives e aulas. Bom, os meus seguidores sabem que eu falo todos os dias que a estratégia é o coração de qualquer negócio, né? Todos os setores precisam estar alinhados com a estratégia, seja ele a parte financeira, seja ele a parte de marketing. Marketing sem estratégia não existe, financeiro sem estratégia não existe, produção jurídica sem estratégia não existe, e a área de gestão de pessoas também não existe, porque a função dela justamente é fazer as pessoas não só implementarem a estratégia, mas fazerem isso com produtividade, se sentirem motivadas, engajadas, lideradas, e é isso que faz toda a diferença na satisfação do ser humano. Entende? A advocacia é o ser humano prestando serviço para outro ser humano. Então, esse assunto assim, é fundamental. Então, hoje eu diria que se a gente não pensar em estratégia, o livro de estratégia vai virar ali um livro, uma obra de ficção na prateleira, né? Porque ninguém vai implementar. Falei alguma bobagem, Isis? Não. Né? É isso. Então, hoje a gente vai falar sobre como fazer a sua equipe produzir mais e, principalmente, se sentir mais realizada cuidando do fator humano, que é tão importante. Isso, eu vou começar aqui, né? Numa palestra que a gente estava fazendo sobre liderança, Oi, Luiz, tudo bem, querido? Luiz. Oi, Luiz. Saudade, Você saudade da minha turma lá de Goiás, segue. imagina, a gente não vai conseguir dar oi para todo mundo, porque o povo só está chegando, mas vamos lá. Então, Isis, olha só, eu me lembrei que na semana passada, a gente fazendo
uma live sobre liderança lá na Fenaló. Aliás, deem uma olhada lá, de vez em quando tem. Olhem lá de vez em quando, porque sempre tem palestras boas. Mas eu lembro que você fez um comentário que todo mundo riu. Aliás, foi na minha entrevista com você na Fenaló, Foi. dizendo: Kátia, o Peter Drucker, que é um dos meus mentores, também é o meu, disse que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, Isis, eu queria te pedir para você explicar esse conceito para quem não teve ainda a oportunidade de ler a obra do Peter Drucker e fazer essa conexão que é tão perfeita. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, agradecer aqui pelo convite, Kátia, agradecer aí ao pessoal que está entrando. Vamos trazer um assunto de tanta importância para mim, assim. Agora eu vou puxar para a gestão de pessoas, tá? É o coração. Nesse momento, pessoas é o coração de tudo que está acontecendo, porque o mundo para, as coisas estão em desordem, e aí a gente precisa do ser humano para colocar isso meio que em ordem, porque até a própria tecnologia nesse momento, para ajudar nesse contexto, está sendo legal pela questão de a gente estar aqui agora nesse momento se falando, né? Há um tempo atrás a gente não teria essa condição. Mas o ser humano, o comportamento dele, as habilidades, em termos de lidar com essa situação, aí faz total diferença. Faz total diferença nas organizações e, com certeza, quando tudo isso passar, muita coisa... Aliás, eu posso dizer que muita coisa já mudou, né? Então, muita coisa, como a Kátia falou aí, o novo normal, de fato, e as pessoas começam a perceber que essa coisa da gestão de pessoas não é algo, como eu posso dizer, que parece abstrato demais. Não, ele é muito concreto, ele é muito Periférico, né? real. Periférico, né? Assim, bom, eu sei que tem isso, mas eu quero agora captar cliente, eu quero ganhar dinheiro, e não percebe É. que isso é veículo, né? Então é aquela coisa assim, o meu manual de rotina eu vejo, mas as pessoas, como que eu vou lidar com essas pessoas para que elas de fato cheguem a um resultado efetivo? São elas que vão realmente fazer a coisa acontecer ou não? São elas que vão estar engajadas ou não? Então, nesse contexto todo, a cultura organizacional, Kátia, ela traz esse contexto, esse fator humano. Então, quando a gente fala o fator humano como diferencial na advocacia, a gente está trazendo também o contexto da cultura. Essa frase do Peter Drucker eu gosto bastante, né? Que a cultura, ela devora a estratégia e ela devora qualquer outra coisa, porque é ela que dá o sentido, é ela que faz com que as coisas de fato ocorram ou não, é ela que vai fazer com que a estratégia ocorra ou não, porque ela vai partir das pessoas. Então, muita coisa que está acontecendo hoje nesse novo normal, né? Que eu gosto tanto de falar, como a Kátia disse aí, é exatamente impulsionado pela cultura. E a cultura não é só porque eu estou lá dentro da minha organização ou eu estou aqui fora. Ela está o tempo todo sendo desenvolvida porque ela é a alma da sua organização. Então, nesse momento, muitas estruturas elas estão vazias porque elas foram, né? As pessoas saíram, estão trabalhando das suas casas, mas elas levaram a cultura para suas casas, levaram a cultura no momento que elas estão falando ali no Zoom, que elas estão falando ali no Skype. Então, a cultura é isso, ela é mais do que a estrutura, ela é mais do que... Ela é o que as pessoas estão absorvendo, é a forma como as pessoas vão se direcionar. E, gente, não é abstrato, não tem nada de abstrato. Ela traz contextos, ela traz ferramentas, ela traz coisas que faz com que eu consiga ou não atingir os meus objetivos. E existem diversas... Eu vou até falar aqui, Kátia, fazer um merchan, porque eu tenho meu livro, Gestão da Cultura na Não, eu Advocacia. não vou. Eu vou fazer uma parte aqui, porque se eu deixar a Isis falar de cultura, a gente vai ficar daqui mais ou menos agora até Gente, o ó, carnaval de Kátia, você me 2000. fala aí, assim, tipo isso, né? Não, não, Porque tá a minha muito paixão é bom. cultura, de fato, e uma das coisas que, só para
contextualizar por que eu segui tanto essa parte da cultura organizacional, é porque era exatamente isso. Muita gente falava, Isis, eu não consigo pegar muitas vezes a estratégia ou o software para funcionar ou qualquer outra coisa, a coisa não acontece. E, gente, isso é normal. De 70% a 80% das implementações, da gestão de mudança que você quer fazer dentro do seu escritório ou em qualquer organização, elas não são implementadas no final porque não há essa ligação da gestão da cultura, não há essa ligação da cultura, do que realmente precisa ser feito, não há essa configuração das pessoas. Então, sim, o Peter Drucker estava certo quando diz que se não há alinhamento com a cultura, se não há um trabalho de gestão, se você não conhece de fato a sua organização, assim como a questão do... Se o líder não se autoconhece, ele não consegue liderar ninguém. Se eu não conheço a minha organização, essa organização ela não consegue produzir resultados favoráveis, porque não há um sentido, as pessoas não estão buscando, são vieses inconscientes, né? Não tem uma coesão. E aí, né, nesse ponto, voltando, por isso que eu disse assim, que não, eu sou, meu foco Isis é a religião dela, é cultura, a minha é estratégia. Então, a gente talvez se dê tão bem porque a gente entende Exato. que o meu trabalho de formular uma estratégia nunca sairá de um livro de prateleira se não houver esse envolvimento. E eu agora vou fazer aqui um jabá que não foi nem combinado, mas a Isis lançou esse livro aqui, gente, que eu tô lendo, eu confesso que eu não terminei de ler, porque eu tô aqui fazendo todas essas lives e planejando o lançamento da turma nova do treinamento Advogado Preparado para Vencer, que na verdade é um advogado preparado para vencer 2.0. Porque, veja, eu mesma, quando lancei esse treinamento em 2015, não que eu não tivesse esse olhar da necessidade de ter gestão de pessoas, mas eu não havia incluído em todos aqueles pontos, aliás, incluí en passant. E agora, felizmente, no 2.0, nós vamos ter a Isis contribuindo também e ensinando aí como inserir e implementar tudo que eu ensino no meu treinamento, sob a perspectiva de cultura também. Mas o que eu quero falar do livro da Isis, com muita sinceridade, tá? O que acontece? Ele é um livro, ela é uma estudiosa, uma conhecer, uma estudiosa, né, uma escola, como a gente fala, mas ela conseguiu traduzir aqui no livro casos práticos. Ela foi a vários escritórios de primeira linha e tem casos práticos. Então, eu não vou discorrer agora sobre o livro, mas ele saiu dessa coisa etérea, né, que normalmente dos poucos que falam de gestão de pessoas para a advocacia, muitos entram numa coisa etérea e que não mostra o real valor disso. Então, eu vivi isso na minha vida executiva durante, eu não vou dizer 30 anos, para vocês me acharem mais velho do que eu sou, mas vamos dizer 20 anos. Então, eu vivi isso porque todo executivo tem que ter isso no coração, na veia. Então, o livro é muito bacana. E eu vou terminar de ler, mas o que eu já vi aqui tem muita coisa prática, e eu sou uma mulher muito prática, eu gosto de casos práticos, então um livro que seja só teoria não me conecta, e não é o caso desse. Mas, Isis, olha, vou explorar você, eu quero falar de outras coisas, vamos adiante. Olha, hoje o padrão de competências no mundo, né, já mudou. E não só na advocacia. Antigamente você precisava ser um excelente engenheiro, como digo meu filho aqui, só um excelente engenheiro, saber tudo de engenharia, saber tudo de direito, saber tudo do que quer que seja, né? De qualquer, sei lá, de enfermagem e tal. Hoje mudou, o padrão de competências mudou, principalmente para quem presta serviços, né? Então, eu quero aproveitar para você falar aí sobre essa mudança no padrão de competências. O que o advogado, e você faz uma introdução no livro, essa parte eu já li muito, muito boa, sobre como isso mudou. Você falou no livro em hard skills, você falou no livro em soft skills. Fala para a gente um pouquinho, né, sobre esses conceitos. Não se estende muito, porque eu tenho muita coisa para te perguntar ainda, mas só tira a gente da ignorância. Tá. Kátia, antes de te responder essa pergunta, eu só quero colocar um porém aí, tá? Porque muitas pessoas entendem que a cultura é sua missão, visão e valores, e ela vai muito mais do que isso, tá?
ela vai trabalhar a questão de comportamentos, de princípios, de regra. Então, tudo que você vai fazer, de um manual de rotina até a implementação de software ou estratégia, ela precisa estar conectada por meio da cultura. E aí vocês leiam o meu livro para entender, tá, gente? Porque o tempo aqui é curto. E também me procurem nas redes sociais que eu vou respondendo. Mas voltando para essa questão de competências e novas habilidades, é importante entender o seguinte, Kátia. A gente já vivia um mundo altamente acelerado, né? É exponencial, como as pessoas falam. Revolução 4.0, quer dizer, indústria 4.0, o mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, complexo. Então, bastante coisas, bastante informações que a gente tinha que absorver durante todo esse tempo, né? E a gente até fala que existe uma infoxicação, né? Uma quantidade de informação tremenda. Então, as informações geradas hoje, elas precisam ser condensadas e precisam fazer sentido. E as habilidades, geralmente, dentro das organizações, apesar das pessoas sempre falarem porque o ser humano é o nosso maior patrimônio, mas não é dessa forma que as pessoas agem. As pessoas geralmente só falam, mas elas não colocam em prática, exatamente. E quando eu falo colocar em prática, é também absorver, entender que as habilidades, hoje, principalmente as soft skills, ela tem um papel fundamental na construção. A gente separa em hard skills ou soft skills. Hard skills que a gente fala das técnicas. Então, hoje, por exemplo, as faculdades, mais 97% é focado só, se não for mais, só em técnicas. E hoje, o que nos pede, é claro, isso é óbvio, você tem que entender da área que você atua, você tem que trabalhar e estudar bastante a parte técnica, é o que eu faço, é o que a Kátia faz, é o que os advogados devem fazer, mas se você não alinhar isso aos soft skills, você não consegue equilibrar e trazer respostas, porque você contrata por conhecimento técnico e demite por comportamentos, né? Então, quando a gente fala que a gente vive hoje, principalmente num caos, esse caos é a nova ordem para a gente poder evoluir e se tornar cada vez mais forte. Deixa eu só falar, esse ponto aí que a Iris está falando é essencial. Ela falou, a gente contrata, né, pelas técnicas e depois a gente demite pelo comportamento. Isso não serve só para um empregado, ou um colaborador, ou um advogado associado. Isso serve para o seu cliente. E aqui nosso tema sempre é mais e menores clientes. O seu cliente também, você pode ter resultados fantásticos, né? Mas ele também pode não lhe contratar de novo e não lhe indicar por falta dessa empatia, desses soft skills que ela vai mencionar. Então, tudo que a gente está falando não é só para quem está gerindo uma organização. Aqui tem gente que é advogado solo. Então, tudo isso vale, abstraia-se, vale para o seu relacionamento, para o seu networking, vale para os seus clientes. Manda ver, Isis. Tá ótimo. Sabe aquela história de que o que você faz em casa vai à praça, né? O que você faz com seus colaboradores, a forma como você lida com as pessoas que estão com você, isso vai refletir na forma como você lida com o seu cliente também. E vai refletir também na forma como o cliente vê o seu escritório de advocacia. Então, nós tivemos vários exemplos. Essa semana mesmo tinha um vídeo aí correndo que foi bem complicado, né? De um escritório, de uma pessoa, de um líder que chamou a atenção de uma pessoa na frente de todo mundo. E aí isso repercutiu no mundo lá fora. Porque essa colaboradora, ela foi dizer para todo mundo realmente o que uma má liderança trouxe e estava trazendo, principalmente em questões de repercussão assim mental. E eu digo isso porque nesse momento que a gente está passando por tanto estresse e desordem, se o líder não tiver essa característica, que aí eu falo, a questão de habilidade, soft skills, Fórum Econômico Mundial, trouxe várias questões aí relacionadas a isso, desde a parte de criatividade, soluções de conflito, enfim, gestão de pessoas também,
todo tipo de habilidade que a gente precisa construir. Mas esse momento eu começo falando assim de alguns princípios que a gente precisa ter nesse atual contexto. Primeiro, a questão da adaptabilidade, porque o mundo ele exige que você seja flexível, que seja rápido, que seja aberto ao novo, tudo que está acontecendo. Aí o segundo, antifragilidade. As pessoas falam muito em resiliência. Antes da pandemia se falava muito em resiliência. Aquilo que acontece é tipo o que bate e volta, você consegue se recuperar. Mas o antifragilidade, que é o que se pede agora em meio a uma pandemia, é que você tem que enfrentar alguns desafios, você tem que enfrentar alguns medos. Eu vejo muita gente falando aí, eu não fico vendo notícia na TV porque me desespera, eu não fico... Gente, as informações e tudo que está acontecendo, não dá para a gente fechar os olhos. Agora eu falo assim, existe uma diferença entre medo e pânico. O medo, ele nos protege sim, e ele é natural. Tem muitas emoções que muitas vezes a gente acha que é ruim, não é, isso é para proteger. Porque quando você tem medo, você tem consciência do que você tem consciência das coisas e tipo, eu tenho medo, então eu não vou sair na rua igual, né, sem máscara e sair, não, eu vou me proteger. Bom, e agora, se chegar um pavor, aí o pavor, ele vai te paralisar sim. E por último, em termos desses princípios, humanidade. A gente trabalha hoje muito, a gente está falando aqui o fator humano. E a humanidade, a gente saber valorizar mais o ser humano, é a gente ter uma consequência em termos de transformar a nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja na vida pessoal, porque as coisas realmente não são mais as mesmas. E você pode ter certeza, Kátia, que após pandemia, as pessoas vão entender quem se destacou e quem não se destacou, porque essas pessoas, em momentos de crise, é que surgem novas ideias, é que surgem pessoas, é que surgem líderes, é que surgem funcionários que fazem a diferença. Então, soft skills é basicamente o tronco da árvore, certo? E os hard skills seriam os galhos da árvore. O tronco da árvore, ele sustenta. E os galhos, ele faz com que você tenha vários ramos de conhecimento. Eu quero ser multidisciplinar, beleza, quero conhecer um monte de técnicas. Mas esse tronco é o que me sustenta. São as habilidades que eu tenho de me adaptar, são as habilidades que eu tenho de colaborar com as pessoas, são a habilidade principalmente, que essa aqui para mim é a mais importante, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional faz toda a diferença nesse momento, em qualquer momento da nossa vida. Verdade. Agora, e o ponto que você colocou muito aí, que vai até aqui em linha com o que o Rodrigo está mencionando, ele está dizendo aqui, né, um exemplo, eu sei que não é o caso dele, é professor também aí, e lida com muita habilidade com essa questão. Ele botou, eu tenho medo, então não vou conquistar, eu não vou visitar um cliente novo. Kátia, deixa eu só te falar um negócio em relação a isso, rapidinho. Uma vez eu vi uma passagem do Cortella, ele falou assim, eu quero que o piloto do avião tenha medo. Você sabe por que eu quero que ele tenha medo? Porque o medo nos protege, ele vai ficar atento a tudo que está acontecendo no avião. Se eu chegar e não sentir que o piloto tenha medo, eu vou ficar com receio. Se ele se sentir muito seguro. Agora, se eu sentir que ele está apavorado, aí eu vou ter medo. Porque você apavorar, você bloqueia alguns sentidos seus, sentidos cognitivos. Então, ter medo não é problema. Mas aí, por exemplo, eu não quero visitar um cliente novo, aí você tem que ver, peraí, calma, como que eu poderia visitar? Aí, o medo, ele vai te dar consciência de usar máscaras, de usar coisas que possam te proteger e proteger o seu cliente, de repente, será que não há possibilidade de eu estar falando com ele via Zoom ou via Skype? Tem necessidade de estar falando pessoalmente? Não, tem. Então, beleza, quais são as atitudes que eu vou tomar? Agora, se você se apavorar, você não vai conseguir falar nem por Zoom, nem pessoalmente, e vai entrar num processo, muitas vezes, que a gente chama de burnout. Você entra em pânico, você se desespera e acontece um processo de depressão, enfim.
Eu não vou entrar aqui, até porque a gente está com pouco tempo, na tal da pirâmide de Maslow, né? Onde a gente está ali, que é uma coisa básica, já assim, razoavelmente antiga, mas que mostra que uma vez que a gente está com o sentimento da vida, as necessidades básicas, comida, né? O que, graças a Deus, todos Maslow. nós temos, né? Ali, a sobrevivência garantida, aí é que a gente começa, é o nosso cérebro lá para trás, o límbico lá para trás, né? Então, uma vez que aquele cérebro, se ele tiver com fome, com medo, com pavor, como eu disse aí, o mesmo não, pavor, eu não sei, Maslow. vou morrer hoje, o que vai acontecer? A gente só consegue pensar naquilo, porque é o ser Paralisia. humano, a sobrevivência do ser humano. Só que a gente está aqui falando com pessoas que são empreendedores, que precisam superar essa crise, e como o Isis disse muito bem, não só superar, mas ajudar outras pessoas a superarem. Então, a gente precisa ter consciência de que tudo isso, se a gente estiver fazendo tudo direitinho, protegendo, botando máscara e tal, isso tudo está tranquilo, você não vai... claro, tem a preocupação também social, mas primeiro você, o ser humano pensa primeiro nele, depois ele vai subindo, vai pensando nos outros. Aí você vai ajudar outras pessoas a seguirem também, ajudar o seu vizinho e tal. Depois você vai entendendo isso. Mas a gente está falando num jogo aqui que é um jogo mais alto, que é o jogo de você conseguir ter criatividade, ter habilidades, ter progresso, e não focar nessa parte de baixo da pirâmide, porque isso, pensando com a consciência mesmo, isso já está suprido. Você precisa pensar que no seu negócio, como você pode fazer melhor, que esse é o propósito dessa aula, esse é o propósito. Então, claro, vamos suprir todas as pessoas. E agora a gente tem que pensar nas nossas equipes, nos nossos colaboradores, né, no nosso trabalho, no nosso exercício da Kátia, criatividade. é muito importante a gente entender o seguinte, gente. Nós, seres humanos, somos movidos à emoção. Quando eu me aprofundei nesse tema de cultura e gestão de pessoas, eu fui me aprofundar em vários outros temas relacionados à psicologia, sociologia, antropologia e neurociência. E a neurociência explica muito o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de absorver as novas mudanças. Então, todo o trabalho que eu desenvolvo, principalmente treinamento e desenvolvimento, é focado nesses pilares. E não tem como desassociar eles, porque senão você não consegue trabalhar de forma certa a equipe. Então, é importante que se diga que não há como separar o emocional do racional. O emocional do racional. O racional, ele é o que a gente fala, né? No nosso cérebro, que diria o encéfalo, a gente tem a parte que é o neocórtex, que é a parte mais racional, e nós temos o sistema límbico, ou a amígdala, que muitas vezes ela consegue... Ela é aquele momento do susto, do pânico, e Ela ela rouba a sequestra a gente, nossa né? razão. Exatamente. Sequência a Então, razão, exato. como Ela... eu vou trabalhar o meu emocional para eu não ter esse sequestro, isso me travar, isso fazer com que eu tenha resistência à mudança, fazer com que eu não vá atender meu cliente porque eu estou em pânico. Então, a gente tem que entender, a gente também, gente, como uma estrutura. O ser humano, ele tem várias emoções, ele tem várias complexidades. Então, quando a gente vai falar de pessoas dentro de uma organização, isso é muito mais complexo do que a gente imagina. E é muito... Eu vejo, assim, as pessoas trabalhando processos, trabalhando coisas que não entender esse ser humano é simplesmente dar um tiro no pé, fazer com que as coisas de fato não aconteçam. Então, tudo tem que ter um contexto humano e tem que ter um entendimento humano para acontecer. Agora, isso você... eu conheço a sua resposta, mas, no meu ponto de vista, né, essa visão serve, claro, para o escritório, como eu já disse desde o começo, pequeno, ou médio, grande, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora da responsabilidade do líder, né? Nesse momento onde ele, eu, você, meu filho, seu marido, o vizinho, está todo mundo nesse sentimento, né? De medo. Como, e alguns de pavor, né? Sem dúvida. Sim. Como o líder das organizações, como você vê o papel dos líderes? Qual que seriam 2 dicas, 3 dicas, assim, práticas que quem está aqui possa tirar da nossa live
para que ele possa agir de uma maneira que, claro, seja íntegra em relação a ele, né, ou ela, mas que possa contribuir para a superação desse movimento. O que você acha que é o papel do líder? Seja ele o sócio do escritório ou não, uma pessoa de posição de liderança, né? O que essa pessoa pode fazer para ajudar os demais a chegarem nesse patamar que você tão bem retratou? Kátia, a gente primeiro tem que entender o seguinte: o papel do líder é muito importante na construção de uma cultura. Todas as pessoas elas constroem, mas o líder ele tem um papel fundamental, porque ele tem uma força ali de muitas vezes que reflete no seu liderado e reflete em toda a organização. Então, quando a gente fala de um momento agora atual, você precisa ter as pessoas muito bem amparadas para passar essa situação. Como eu falei, a gente tem que aceitar os sentimentos, as emoções que a gente tem, mas a gente tem que saber controlar. Isso é inteligência emocional. E isso é a gestão das emoções. Não é eu bloquear o meu sentimento ou a minha emoção, né? Que são coisas diferentes. Não é eu bloquear a minha emoção, mas é eu poder gerir melhor essa emoção. E o Daniel Goleman fala isso brilhantemente, que é a parte de inteligência emocional, que é uma Isso das se coisas que o aprende. líder precisa ter. Se o líder não tem Você... uma inteligência emocional que se divide basicamente em autoconhecimento, ou seja, eu me conheço, eu sei quais são os meus medos, eu sei quais são as minhas dores, eu sei quais são as minhas forças. E a partir desse momento, eu também sei me autogerir. Ou seja, eu não vou simplesmente gritar com o funcionário ou sair das estribeiras ou ter um processo grande de ansiedade se eu souber gerir minhas emoções. Algo que o Augusto Cury fala também muito bem, né? Então, essa liderança, primeiro, o líder hoje ele não tem que se sentir um herói. Ele faz tão parte quanto as outras pessoas dentro de uma organização. E esse processo ele tem que ser natural. Ele tem que entender as pessoas como seu parceiro. Aquele líder, comando e controle, aquele líder que é top-down, né? Que é de cima para baixo, que simplesmente fala quem pode, fala quem pode e obedece quem tem juízo, ele não existirá mais. Esse líder, as pessoas irão abandonar o barco na primeira oportunidade, porque são líderes que não agregam, são líderes que simplesmente têm um ego maior, e nesse momento que a gente vive, não cabe mais um ego grande, cabe uma conscientização, cabe um momento de parceria. E esse líder ele tem que ter, então, uma liderança humilde, que eu costumo falar. E o que seria essa liderança humilde? Seria basicamente os líderes que precisam reconhecer primeiro as suas limitações. Ele precisa dar espaço para as pessoas se expressarem, né, dentro de uma organização. Ele precisa partir de uma interação com seus liderados, então dar voz para os seus liderados. Ele precisa não agir com interesse próprio, mas é o interesse da organização. Porque se ele pensar com interesse próprio, eu vou ganhar. Não vai. Você pode ganhar agora, mas a médio e longo prazo, os seus liderados, a primeira oportunidade, eles vão largar o barco e você vai afundar sozinho. Então, é ter uma consciência de médio e longo prazo. Nós vivemos uma correria, a gente vive no pra agora, e esse líder ele tem Metas, que né? ter Tudo para consciência. bater, tudo. Exatamente. Então, essa coisa, meta para bater, mas espera aí, ele está pensando Prazo, né? a longo prazo. Prazo. Exatamente. E mais do que isso, Kátia, tem que ter aquela consciência e empatia, ajudar os liderados a crescerem também. Se o liderado cresce, significa que a organização vai crescer, porque você está formando pessoas conscientes. E uma vez eu vi um vídeo do Jorge Paulo Lemann falando exatamente isso. Eu procuro líderes, pessoas que são melhores do que eu. Eu não tenho problema. Isso é não ter ego. Eu prefiro que o meu funcionário, que o meu colaborador seja melhor do que eu. Isso é formar líderes. Isso é fazer com que a sua empresa, as pessoas se sintam pertencidas, que elas vistam a camisa. E aí não só você vai ganhar, como todos os liderados também vão ganhar. Então, é esse sentido de deixar abertura, né? De envolver as pessoas que estão ao seu redor.
E isso, assim, até na minha experiência, né, de muitos anos aí como líder mesmo de empresas, né, com empresas de 3.000, 4.000 funcionários, né, antes de eu entrar no mundo da advocacia, esse ponto que você mencionou é fundamental, porque quando o líder se conhece, não só ele sabe as suas limitações, como ele sabe que ele precisa ter ao redor dele, motivar o aparecimento, não abafar as pessoas, mas motivar o aparecimento de líderes com habilidades complementares às suas. Talvez, por exemplo, um exemplo, eu não seja uma líder tão executora. Kátia, me considero uma líder muito mais criativa e inspiradora do que uma líder, aquela líder que vai chegar perto, junto e ver o trabalho. Eu não sou assim. Então, o que eu sempre procurei fazer? Eu sou uma líder muito empática, eu gosto de gente, eu amo pessoas, mas eu não tenho essa vertente, sabe, ali tão próximo. Então, um bom líder você conhece o que você sabe fazer e se cerca e fomenta o crescimento de outros líderes que podem ajudar você a chegar lá. E quando a Isis fala, como ela já bem ressaltou, de outros líderes, não são outros sócios do escritório, são pessoas que podem ser colaboradores ali, mas que elas têm essa vertente e vão somando para ter uma equipe de competências complementares e coesas. Achei perfeito, Isis. Agora, eu queria falar um pouquinho para você, que tem a ver no que a gente está falando, sobre endomarketing, né? Também uma coisa que na advocacia que tudo demora 10 anos para chegar. Então, o endomarketing é uma coisa que as empresas já fazem há muitos anos e que é imprescindível para que a gente tenha pessoas mais motivadas e, principalmente, um ponto que eu vejo muito nas minhas aulas, consultorias, nas minhas mentorias. Hoje em dia eu faço muito menos consultoria, eu estou mais focada nos treinamentos online, como advogado preparado para vencer, a minha mentoria advogado de negócio, que vai abrir vagas aí logo depois. Então, na mentoria, principalmente, são advogados que já têm estruturas maiores, né? Então, eles reclamam muito do turnover, né? O advogado que entra, fica pouco tempo e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E isso tudo, claro, prejudica. Uma vez que você treina um profissional durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes a pessoa foi sua estagiária, a hora dela começar a produzir e de ser um advogado já pleno, eventualmente, é a hora que ela pega e sai e vai montar o seu escritório. Tudo bem, pode ser o sonho dela, mas ela pode realizar o sonho dela dentro da sua organização, dentro do seu escritório como seu parceiro. Agora, algumas coisas prejudicam isso, como a questão de liderança que você mencionou com tanta proficiência nesse momento, mas eu vejo que também a falta do endomarketing. A gente tem ainda mais uns 10 minutinhos e eu não posso deixar de perguntar. Estão aqui várias pessoas falando que não conseguem reter talentos, a falta de valorização. Tem muita coisa e a Isis, depois eu vou dizer para vocês de um super presente aí da Isis, vou gastar uns minutinhos depois falando sobre isso. Vocês precisam saber de um presente espetacular que está está nascendo. E a gente vai divulgar agora, como eu já divulguei o livro, mas eu faço questão de divulgar esse outro, porque também é mérito meu. Então vamos. E explica um pouquinho para mim sobre o turnover, por favor, porque várias pessoas estão aqui dizendo que vivem isso no dia a dia. Sim, é uma das coisas realmente muito que acontece bastante dentro das organizações, o turnover, uma rotatividade muito grande, exatamente por aquilo que eu falei para você. Isso conecta muito a questão da cultura, conecta muito a questão do líder, principalmente questão de valores. Se a pessoa está lá só porque ela vai receber o salário dela no final do mês, mas ela não tem um propósito, ela não tem uma ligação com aquela organização, não tem os valores conectados com aquela organização, na primeira oportunidade ela vai embora mesmo. Chego eu e pago R$ 500 a mais, ela sai. Vai embora, vai embora. Agora, existem organizações que trabalham tão bem essa questão de propósitos, de valores, conseguem conectar diversas ferramentas e trabalhar o gerenciamento de pessoas, gestão de cultura, que ela consegue, sim, manter essas pessoas. E, gente, você treinar um funcionário, você, enfim, criar toda
uma sinergia desse funcionário com a organização e no final ele sair, realmente, às vezes, gera aquela decepção e tudo mais. Mas o ponto é onde que eu errei, onde que a organização errou para que E aquelas pessoas... Desculpa, isso só te atalhar, porque você estava vendo essa vertente emocional, e eu concordo, mas eu vejo com outra perspectiva. Eu vejo o dinheiro jogado fora, porque foi tempo, Exatamente. dinheiro, energia na É a fundação mesma daquilo. perspectiva, na verdade. Não é a mesma, só estou dizendo que para quem não está acostumado a pensar assim holisticamente como nós duas estamos, a gente precisa esclarecer. Então, não só o emocional do líder que treinou, dos colaboradores que vêm, aquele cara indo embora e fala, será que eu tenho que ir embora também? Aquilo tudo mexe com a organização de uma maneira que as pessoas às vezes não percebem o quanto que a retenção é importante, né? A questão é que as pessoas falam, mas aí esse fulano saiu, eu coloco o outro, como se fosse uma coisa tão normal. Gente, as maiores empresas, organizações do mundo inteiro, o seu maior valor estão nas pessoas, não é nem na marca. Se você for no Google, se você for no LinkedIn, se você for... Principalmente eu estou falando desses de tecnologia para não adentrar em assuntos relacionados, eu não vou dar exemplos aqui de escritórios, tá? Mas assim, se você for nessas empresas, você vai sentir o valor. Por que essas pessoas, elas de fato, elas fazem e elas acabam tendo uma maior qualidade até para a questão de produção. E o endomarketing, ele é uma estratégia de marketing institucional. Ele é voltado para as ações internas que existem dentro da organização. Então, o que seria? Ele visa melhorar a imagem dessa organização. É aquilo que a gente falou, Kátia. A pessoa que trabalha em determinada organização, automaticamente ela vai contar para as pessoas, para o seu tio, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos, sobre como que aquela organização ela funciona. E isso não tem jeito, acaba espalhando para uma comunidade. Se eu, por exemplo, tenho um marido, tenho uma pessoa que não tá satisfeito com os valores daquela organização, eu vou absorver aquilo aí, e se alguém me perguntar, eu vou comentar e depois eu vou... E a coisa realmente acaba gerando uma imagem negativa para a organização. Então, não adianta eu querer mocosar os problemas que estão dentro da organização e lá fora achar que está tudo bem, porque não acontece isso. Ainda mais numa época que a gente está, onde existem redes sociais, onde existem várias situações, onde as pessoas têm ali notícias fresquinhas de colaboradores que sofreram assédio moral, que sofreram assédio isso, que tiveram problemas tais. Então, o endomarketing é uma das ferramentas da gestão da cultura organizacional, tá? Só para colocar aqui, porque as pessoas falam, gestão da cultura, o endomarketing é uma das ferramentas e esse processo, ele traz como benefícios, tá? Eu posso depois, nessa surpresa da Kátia aí, a gente vai mostrar como que faz, tá? Porque aqui é muito curto o tempo, mas eu vou dizer mais ou menos como é que são os benefícios de um endomarketing, que é uma das ferramentas da gestão de cultura. O colaborador fica mais animado, ou seja, os colaboradores vão ficar mais animados. Vai ter uma otimização dos processos. Isso significa o quê, gente? Resultado. Din-din. Então, essas pessoas que falam, eu penso do din-din, mas não pensam nas pessoas, lê do engano. Para você chegar a isso aqui, você tem que ter um processo, tem que ter pessoas que façam sentido para gerar resultados. Menor rotatividade do funcionário, tá? É um dos benefícios também. A empresa passa a ter um clima organizacional mais saudável e mais agradável e a qualidade do trabalho e o bem-estar, que é o principal para a gente gerar também resultados. Claro, para poder atender bem o seu cliente, né? Você precisa estar bem para atender o cliente, senão vira aquela operadora de telemarketing que está de saco cheio e que fala com a gente de saco cheio. Agora, o Aldo fez uma pergunta aqui, que eu achei interessante, de tantas outras que foram aqui interessantes. Então, ele fala que porque o Aldo é evangelista, as pessoas devem ser colaboradoras e não sabotadoras. Então, eu fiz uma pesquisa aí sobre a questão das pesquisas de qualidade, que eu recomendo no meu treinamento que os meus alunos façam e tal. De novo, é um treinamento de estratégia, de marketing de diferenciação e que vem esse ano com também uma pegada de gestão de pessoas, porque a gente tem sempre que melhorar e evoluir, esse tema não pode ficar fora, né? E já vou dizer uma surpresa.
Já vou falar da surpresa, mas o Aldo fala aí. Então não podem ser sabotadoras e colaboradoras. Veja, a pesquisa que eu vi, sabe que eu pesquiso pra caramba, estudo tanto quanto a Isis, sou uma mulher estudiosa. Então o que eu vi foi que uma pessoa que esteja insatisfeita com o seu produto ou serviço, ela fala em média para 10 pessoas sobre aquilo, né? E se for um colaborador, ela fala em média para 20 pessoas sobre aquele serviço. Então, isso são dados estatísticos, fala para Kátia, 20 pessoas. Então, isso é deixa eu uma só, bola de neve, né? sim, deixa eu só aproveitar rapidinho, assim, o que o Aldo falou é muito importante. Quando você sente que o colaborador tá sabotando ou ele tá... Gente, é muito problema de clima organizacional. E isso gera um comportamento... A cultura da organização, ela gera... Eu tenho tenho um seriado, é um seriado, Morning Show. Acho que é da Apple TV, mas eu não sei se está passando em outros lugares. Que eles contratam uma consultora em gestão organizacional, porque poucas pessoas, gente, isso é um assunto que vem de 1990 para cá, do Edgar Schein, então é muito novo. Então, assim, na advocacia, eu sou a primeira pessoa que estou falando disso. E eles contratam essa consultora organizacional para entender por que o fulaninho, ele teve um assédio, ele teve um assédio, né? Algumas pessoas sofriam um assédio lá sexual e outros morais. Por que aquela organização ela baixava a cabeça para isso e por que estava gerando resultados negativos perante toda... Porque era uma empresa de televisão e isso gerava uma imagem negativa para o mundo inteiro, né? Que é uma imagem da televisão dos Estados Unidos. Então, você tentar entender o valor que você está passando, porque muitas vezes se você sabotar é exatamente porque você não faz conexão com os valores daquela empresa. Isso se chama dissonância cognitiva. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu vou ganhar dinheiro, mas eu não concordo com o que a empresa está fazendo. Então, tem muita gente que está burlando, por exemplo, o isolamento, né? Que não são empresas essenciais. E o colaborador, ele simplesmente acha que aquilo ali não é legal. Ele vai trabalhar insatisfeito. Ele vai começar a sabotar a empresa. E no primeiro momento ele vai embora também, entendeu? Estou dando um exemplo aqui de vários outros que podem ser. Mas seria exatamente isso. Sabotar não significa que o funcionário é mau, eu sou mau e eu vou sabotar. Mas que existe algo na empresa, valores, cultura, então a própria liderança que está fazendo com que aquele colaborador haja daquele jeito. Gente, aqui tem perguntas, estou passando, alguém só tem mais 5 minutos, eu preciso da minha mensagem final aí. Então, é só uma parte, é claro que não vai dizer, a gente precisa fazer todo esse trabalho que a Isis está colocando para poder resgatar essas pessoas, realinhá-las, né, o mais possível, mas vai haver casos, sim, que é onde as pessoas têm tem casos que a pessoa, né? que o caso é demissão, gente, não tem outro jeito. E, na verdade... Existe também. Só que claro, você tem que primeiro entender por que aquela pessoa está agindo daquele jeito, né? Exato, até porque podem haver outras. A gente contrata as pessoas devagar e demite rápido, quando esgotadas todas as hipóteses. Isis, olha, eu queria te agradecer muito pela sua palestra, que foi realmente muito interessante. Você consegue pegar um tema que para muitos é etéreo e mostrar que isso é dinheiro, é reputação, é marca, né, e que tudo isso é muito importante. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, as vagas do meu treinamento, é um treinamento que já existe desde 2015, chama Advogados Preparados para Vencer, um treinamento em estratégia. Tem vários meus alunos aqui, também tem estratégia e marketing de diferenciação, não é marketing jurídico, marketing de diferenciação, porque existe esse mar de advogados aí, 1.300.000, 1.300.000 advogados, não sei quantos, 46 mil escritórios, e você precisa ser diferente. Gerir bem as pessoas é uma maneira de você ser diferente, atrair pessoas diferentes, ter reputação perante os seus clientes, perante os seus colaboradores. Eu quero trabalhar no escritório da Isis, porque lá eu vou crescer. Então, é uma maneira de você te diferenciar. Então, o treinamento, as vagas abrem só na semana que vem, no dia 13, mas a gente já tem uma lista VIP das pessoas que estão interessadas. Então, se você chegou aqui por intermédio da Isis, entre em contato com ela pelo direct dela. Se você chegou aqui a mim pelo meu intermédio, meus anúncios, ou pela minha lista, vocês, por favor, entrem, mandem um direct para mim, para eu mandar o meu link,
porque a gente vai começar a formar a lista das pessoas interessadas, mas muito antes disso, existe uma lista chamada lista VIP, e é esse link que a gente vai disponibilizar. Quem tiver nessa lista VIP vai ter acesso a um canal exclusivo do Telegram, onde todas as lives vão estar lá, só lá as lives vão estar gravadas e disponibilizadas, e lá também as respostas às dúvidas vão ser gravadas. Se você tiver uma pergunta para a Isis, manda para a Isis no direct, manda para mim no direct, só o falar aqui palestrante. antes de cair. Gente, quem eu não conseguir responder, pode me perguntar no privado, tá? E uma coisa, porque vai cair. Não, você tem que gravar o vídeo. Tudo é com base na comunicação, tá? Então, assim, gente, tá com algum problema com alguém, tá com problema com o líder, tá com problema com o liderado, com o funcionário, seja o que for, comuniquem-se, conversem, que tudo é resolvido por É o comunicação. diferencial. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, não vai cair o menos vou falar. A Isis está lançando agora, depois de muita briga, o mini curso dela é o mini curso de liderança, que são os 7 segredos dos líderes de sucesso na advocacia. Então, esse mini curso vai estar acessível gratuitamente para todo mundo que se inscrever no meu treinamento. Então, inscreva-se que você vai ter acesso até a esse bônus, a esse presente. Obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Então, sigam a live de amanhã. Amanhã a gente vai estar falando sobre escritório 100%